Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um dos momentos mais importantes da história religiosa na Europa, aquilo que é comum ser chamado de Contra-Reforma, um movimento de renovação e defesa da Igreja Católica em resposta direta à Reforma Protestante no início do século XVI. A Contra-Reforma não apenas moldou a estrutura e a teologia da Igreja Romana, mas também influenciou profundamente a cultura, a política e o cotidiano dos povos europeus e de outros também. O nosso objetivo aqui é oferecer uma compreensão abrangente desse período crucial da história do cristianismo. Para entender a Contra-Reforma é preciso primeiro olhar para o que a provocou, a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero entre 1517 e 1519. Esse movimento abalou profundamente a unidade do cristianismo na Europa. Por quê? Porque ele questionava a autoridade do Papa e diversas práticas da Igreja Romana, como, por exemplo, a venda de indulgências. À medida que o protestantismo se espalhava por regiões ali da Alemanha, Suíça, França, Inglaterra, a Igreja Católica enfrentou uma ameaça à sua influência secular e espiritual. Inicialmente, a resposta católica foi lenta, mas com o tempo surgiu um esforço concentrado para reafirmar os dogmas tradicionais e reforçar práticas internas. A Contra-Reforma buscava, então, fortalecer a Igreja diante das críticas e recuperar a confiança dos fiéis por meio de uma renovação espiritual e moral. O Concílio de Trento, que foi de 1545 até 1563, foi o evento central da Contra-Reforma. Convocado pelo Papa Paulo III, esse concílio se tornou um marco na história da Igreja ao enfrentar as críticas dos reformadores protestantes e reafirmar os princípios essenciais do catolicismo. Entre as principais decisões do concílio, destacam-se a reafirmação da autoridade do Papa sobre a Igreja, a defesa da doutrina da transubstanciação, que sustenta a presença real de Cristo na Eucaristia, e a importância dos 7 sacramentos, e o papel ainda das obras para a justificação, em oposição à ideia da justificação pela fé defendida por Martinho Lutero. Além disso, o concílio abordou a moralidade e a disciplina clerical, buscando eliminar abusos como a corrupção e a venda de cargos eclesiásticos. Com essas medidas, o Concílio de Trento estabeleceu as bases para uma igreja mais rígida, disciplinada e comprometida com a tradição. Um dos grandes motores da Contra-Reforma foi a Companhia de Jesus, uma ordem religiosa fundada por Inácio de Loyola em 1534. Os jesuítas desempenharam um papel crucial na renovação espiritual da Igreja e na expansão do catolicismo para novos territórios. Eles se dedicaram à educação, fundando escolas, universidades, que se tornaram centros de excelência acadêmica. Além disso, realizaram missões em regiões como a América Latina, a Índia e o Japão. Os jesuítas eram hábeis pregadores e conselheiros de reis e nobres, fortalecendo a presença católica em regiões onde o protestantismo ganhava terreno. A Companhia de Jesus se tornou um dos principais instrumentos de propagação das ideias da Contra-Reforma, ajudando a restaurar a influência da Igreja em muitas áreas essas que antes ela tinha perdido. A Contra-Reforma também envolveu um controle rigoroso sobre as ideias que circulavam na Europa. Por isso, a Inquisição foi fortalecida, especialmente na Espanha e na Itália, com o objetivo de identificar e punir heresias. Em paralelo, a Igreja criou o Índex de Livros Proibidos, isso lá em 1559. Era uma lista que censurava obras consideradas perigosas para a fé católica. Livros de autores protestantes, como Lutero e Calvino, além de obras filosóficas e científicas que desafiavam a visão católica, foram incluídos no índex. Era muito comum também proibir a posse da própria Bíblia em algumas regiões. Essa censura visava preservar a doutrina católica e conter a disseminação de ideias
que ameaçavam a ortodoxia. A Inquisição e o Index são exemplos de como a Igreja reagiu de forma ativa para manter a sua autoridade e limitar a influência das novas correntes de pensamento surgidas no período. Só que estas ações, em alguns momentos, se tornaram ações bem violentas. A Contra-Reforma também se manifestou poderosamente no campo cultural. A Igreja utilizou a arte como meio de transmitir as suas mensagens, tocando e impactando as pessoas por meio do estilo barroco. Igrejas com interiores ricamente decorados, esculturas dramáticas, pinturas cheias de movimento e expressividade, tornaram-se símbolos desse período histórico. A arte barroca buscava não apenas embelezar os templos, mas também envolver os fiéis emocionalmente, reforçando as verdades do catolicismo de maneira vívida e acessível. Artistas como Caravaggio e Bernini produziram obras que buscavam inspirar devoção e, ao mesmo tempo, reforçar a presença da Igreja na vida dos fiéis. Esse uso estratégico da arte foi fundamental para a propaganda religiosa da Contra-Reforma. Entre as figuras mais inspiradoras da Contra-Reforma, é possível mencionar Santa Teresa d'Ávila, isso de 1515 até 1582, o tempo de sua vida. Ela foi uma das grandes místicas desse período. Teresa foi uma freira carmelita que dedicou a sua vida à reforma interna de sua ordem, promovendo uma vida de austeridade e devoção. Seus escritos, como O Castelo Interior e O Livro da Vida, são verdadeiras joias da literatura mística e continuam a influenciar a espiritualidade católica até os dias atuais. Teresa exemplifica como a Contra-Reforma não foi apenas uma resposta institucional, mas também um movimento de renovação espiritual que buscava reacender a chama de fé entre os católicos e promover uma vida de devoção profunda. As reformas do Concílio de Trento estabeleceram as diretrizes que moldaram a identidade desta nova igreja, pelo menos até os concílios Vaticano I e Vaticano II. A forma como a igreja passou a organizar os seus ritos, sua liturgia e sua relação com a arte e a educação foram profundamente marcadas pelo que estava acontecendo neste período. A Contra-Reforma, então, que começou lá no Concílio de Trento, foi inicialmente, reação ao protestantismo, mas o que nós percebemos é que todos esses elementos acabaram transformando esta igreja. Esta igreja que hoje encontramos no presente é devedora de eventos e elementos que nasceram aqui na Contra-Reforma. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, curta o vídeo e encaminhe para alguém que possa se interessar por essa mesma temática. Até a próxima, se Deus quiser.